Você já parou para pensar como um império que dominou quase todo o mundo conhecido por séculos simplesmente começou a ruir? O Império Romano parecia invencível, com suas legiões poderosas, cidades grandiosas e uma organização que influenciou toda a civilização ocidental. Mas por trás dessa imagem de força existia uma crise silenciosa profunda, complexa e inevitável. Fique comigo até o final, porque entender a crise do Império Romano é entender como até as maiores potências podem entrar em colapso. Para compreender essa crise, é importante lembrar que o Império Romano atingiu seu auge por volta dos séculos I e II depois de Cristo, especialmente durante o período conhecido como Pax Romana. Era uma época de relativa estabilidade, crescimento econômico e expansão territorial. Roma controlava vastas regiões da Europa, do norte da África e do Oriente Médio, mas manter um império tão grande não era tarefa simples. Com o passar do tempo, começaram a surgir problemas que, somados, acabariam abalando as estruturas do poder romano. Um dos primeiros sinais de crise apareceu na política. Após a morte de imperadores fortes como Marco Aurélio, o sistema de sucessão começou a se tornar instável. Em vez de uma transição organizada de poder, Roma passou a enfrentar disputas constantes, golpes e assassinatos. Imperadores eram frequentemente depostos ou mortos, muitas vezes pelos próprios soldados. Esse período ficou conhecido como a crise do século III, um dos momentos mais caóticos da história romana. Em poucas décadas, o império teve dezenas de imperadores, muitos deles governando por períodos extremamente curtos. Isso enfraqueceu a autoridade central e gerou insegurança em todo o território. Ao mesmo tempo, o exército, que antes era a base da estabilidade romana, começou a se tornar um fator de instabilidade. Generais ambiciosos usavam suas tropas para conquistar o poder, iniciando guerras civis que enfraqueciam ainda mais o império. Além da instabilidade política, havia uma grave crise econômica. As guerras constantes, os altos gastos militares e a dificuldade de administrar territórios tão vastos levaram a um aumento de impostos. A moeda romana também foi desvalorizada, causando inflação e prejudicando o comércio. A produção agrícola sofreu e muitas regiões enfrentaram dificuldades para se sustentar. Cidades começaram a perder população e o dinamismo econômico que antes caracterizava Roma começou a desaparecer. Outro fator importante foi a pressão externa. Povos conhecidos como bárbaros, como godos, vândalos e outros grupos germânicos começaram a pressionar as fronteiras do império. Alguns buscavam invadir, enquanto outros procuravam abrigo dentro do território romano. Roma, que antes expandia suas fronteiras, agora precisava defendê-las constantemente. Isso exigia mais recursos, mais soldados e mais organização, exatamente o que o Império estava começando a perder. Diante de tantos problemas, alguns imperadores tentaram implementar reformas para salvar o Império. Um dos mais importantes foi Diocleciano, no final do século III. Ele percebeu que governar um território tão grande a partir de um único centro era extremamente difícil. Foi então que ele tomou uma decisão radical: dividir o poder. Criou a chamada tetrarquia, um sistema em que o império era governado por 2 imperadores principais, chamados Augustos, e 2 auxiliares, chamados Césares. A ideia era tornar a administração mais eficiente e responder melhor às ameaças internas e externas. Essa divisão não era apenas política, mas também geográfica. O império passou a ser administrado em partes, cada uma com seu próprio governante. Embora a intenção fosse fortalecer Roma, essa mudança também revelou algo importante: o império já não conseguia funcionar como uma unidade única. Mais tarde, sob o governo de Constantino, outra mudança significativa aconteceu.
ele fundou uma nova capital no Oriente, Constantinopla, localizada onde hoje é Istambul. Essa cidade se tornaria um dos centros mais importantes do mundo. Com o tempo, a divisão entre Oriente e Ocidente se tornou mais evidente. Em 395 d.C., após a morte do imperador Teodósio, o Império Romano foi oficialmente dividido em duas partes: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, continuou forte por muitos séculos. Já o Ocidente enfrentava dificuldades cada vez maiores. As invasões bárbaras se intensificaram, a economia enfraqueceu ainda mais e o poder central praticamente desapareceu. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por um líder germânico. Esse evento é tradicionalmente considerado o fim do Império Romano do Ocidente. Mas o que realmente causou essa queda não foi um único fator, mas sim a combinação de vários: instabilidade política, crise econômica, pressão externa, problemas administrativos e mudanças sociais. A divisão do império foi uma tentativa de salvar Roma, mas também acabou mostrando que sua unidade já não podia ser mantida. O Oriente e o Ocidente seguiram caminhos diferentes, com destinos completamente distintos. Mesmo após a queda do Ocidente, o legado romano continuou vivo. O direito, a arquitetura, a língua e muitas ideias romanas ainda influenciam o mundo até hoje. A crise do Império Romano nos mostra que até as maiores potências podem enfrentar desafios que, se não forem controlados, levam à transformação ou ao fim. Roma não desapareceu de uma hora para outra, mas foi se desgastando lentamente até não conseguir mais sustentar sua própria grandeza. E agora que você entende como esse império entrou em crise e acabou se dividindo, fica mais claro que a história não é feita apenas de conquistas, mas também de desafios e mudanças inevitáveis. Se você gostou dessa viagem pela história e quer continuar descobrindo como grandes civilizações surgem, crescem e caem, continue acompanhando. Ainda existem muitas histórias fascinantes esperando por você e a próxima pode te surpreender ainda mais.